existe uma série de problemas que a gente enfrenta em sondagem que a gente pode evitar. E é isso que a gente está aqui com esse conteúdo para te mostrar. Que erros são esses 5, pode existir 1 milhão de erros, mas eu trouxe 5 aqui, que são erros que impactam na qualidade da sua sondagem. Beleza? Então, para dar contexto, sondagem, terceira etapa da venda consultiva, eu tenho primeira prospecção, planejamento, prospecção, eu tenho abordagem, eu tenho sondagem, negociação, fechamento e pós-venda. Então, sondagem, vamos lá. Vou colocar aqui para você na tela, então. Vou colocar aqui na tela o slide, a gente gosta de trabalhar com slide aqui para facilitar ainda mais a compreensão, né, das pessoas, a gente poder melhorar cada vez mais o conteúdo para vocês, beleza? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, então, para você o slide aí na tela. Muito bem, deixa eu ampliar ele aqui, pronto. Vamos lá, olha só. Sondagem, né? Quando eu falo em sondagem, eu lembro de diagnóstico. Se eu lembro de diagnóstico, a gente está falando de levantamento de necessidades. Na teoria clássica da venda, levantamento de necessidades, tá bom? Eu gosto de tratar como sondagem. Quer dizer, sondagem é aquela hora que eu vou fazer perguntas para o cliente para compreender melhor o que eu estou encontrando, qual é a real situação daquele cliente, beleza? Então, antes de eu falar dos 5 erros, deixa eu dar uma clareza aqui para todo mundo sobre a etapa sondagem. Então, eu preciso fazer o quê? Fazer diagnóstico de dor. Diagnóstico de dor significa a gente compreender como é que a gente vai perceber dentro da dor do cliente, as dores que ele está apresentando para a gente, como é que a gente vai conseguir melhorar a situação dele com um produto, com um serviço adequado, beleza? Então, diagnóstico, quando você ouve e entende dor, você fica mestre em identificar dor no cliente, você pode até encontrar mais de uma dor nos clientes. Agora, qual é o ponto aqui? Qual é o ponto em questão? Quando eu começo a entender as dores desse cliente, eu listo essas dores, qual que é a expectativa que esse cliente tem? Essa aqui, ó, que a gente vai apresentar curas para ele. Quer dizer, curas são produtos, são serviços, quer dizer, eu vou dar o prognóstico para ele, né? O que na teoria clássica é a apresentação de uma proposta de valor, beleza? Então, o importante é a gente compreender o seguinte, vem cá, se o cliente tem dor, eu preciso ter a cura. Agora, suponhamos que você tem aí um volume imenso de produtos e serviços, um volume grande de produtos e serviços. E muitas das vezes o vendedor fica assim, o representante fica assim, o que eu ofereço? O que eu vou dizer para ele? O que eu priorizo na hora de apresentar um produto ou um serviço para ele? Eu costumo dar a seguinte sugestão, tá bom? Daqui a pouco eu vou nas 5 dores, mas esse contexto ele é importante, tá? Diagnóstico, quando você diagnosticar, identifica a dor que mais está doendo nesse cliente. Se você muitas das vezes consegue resolver primeiro a que está mais doendo, você vai dar alívio para que ele possa, inclusive, resolver as outras dores com você, tá bom? Agora, um outro ponto importante, além de eu identificar a que mais está doendo, presta atenção que eu coloquei, eu correlacionei dor e cura, dor e cura, dor e cura. Significa o quê? Eu preciso de organizar essa informação de um jeito que esse cliente fala assim, nossa, eu estou entendendo por que você está cadenciando essa informação para mim. Porque quando eu não faço essa cadência, quando eu não apresento dessa maneira, o que vai acontecer? Eu complico a percepção do cliente sobre o valor que o meu produto, que o meu serviço vai prover para ele. Então, eu preciso compreender o seguinte, cada vez mais vou precisar muito compreender que quanto mais a gente descobre dor, quanto mais a gente entende de dor, melhor você organiza essas dores e correlaciona cada dor a uma solução para esse cliente. Faz sentido para vocês? Então, lembra sempre disso, sempre está correlacionando dor e cura, beleza? Agora, o que impacta? Quais são os fatores que impactam a qualidade da minha sondagem? Eu vou dizer para você que um dos principais fatores é repertório. Quanto mais repertório você tem, melhor você vai
compreender a dor desse cliente. O que é repertório? Você pode traduzir como a sua estrada em vendas. Repertório você pode entender que é a experiência que você tem do segmento em que você atua. Agora, eu vou trazer aqui 4 repertórios que vão te ajudar muito na hora de sondar. Primeiro deles, deixa eu passar o slide aqui, o seu repertório interno. O que é o repertório interno? Repertório interno significa o seguinte, vamos pensar, vou dar um exemplo aqui, clássico que vai ajudar todo mundo. Vamos pensar que você está visitando uma empresa de um determinado segmento. Então, digamos que você está visitando um varejista. Você é um representante comercial que vende produto ou serviço para o varejo. Ou você é um representante comercial da indústria, por exemplo, de alimentos, ou você é um representante comercial de serviço, de tecnologia, sei lá. Você está visitando um varejista. Então, quando você vai visitar esse varejista, digamos que esse varejista é uma loja de calçados. E aí, o primeiro dos repertórios que eu gosto de chamar a tua atenção para que você possa consultar, acessar vem cá, vou visitar uma loja de calçados. Então, você olha para o teu repertório interno, vou colocar ele inteiro aqui na tela para você aí, ó. Você vai olhar para o teu repertório interno e vai pensar o seguinte, espera aí, a gente já vendeu para a loja de calçado aqui na empresa? Então, lá no teu CRM, você vai se preparar para essa visita fazendo a seguinte pergunta, eu já vendi para esse segmento? Beleza? Essa é a primeira pergunta que deve se fazer, tá? Eu já vendi para esse segmento? Consulta o teu CRM. Segundo repertório que você vai procurar informação, repertório externo, ou seja, como é que está essa loja? O que eu tenho de informação, por exemplo, nas redes sociais? Como é que eu tenho informações no Google, por exemplo? Como é que está essa loja no segmento dela? Outra coisa que eu posso perguntar, vem cá, como é que está o segmento calçadista nesse exato momento? Percebam que eu estou acessando primeiro um repertório interno, depois o repertório externo. Como é que está o segmento dessa empresa? Depois eu vou acessar outro repertório. Vem cá, eu conheço, dentro dos produtos e serviços que eu vendo, aqueles que são os mais adequados ou que são os mais utilizados ou comprados pelo setor calçadista? Eu conheço o que eu vendo para esse segmento? Então, você vai acessar o teu repertório de produto ou de serviço, tá bom? Então, tá vendo? Esses repertórios impactam, eles dão força para a qualidade da minha sondagem, beleza? Vamos lá. Agora, vamos incluir um quarto repertório aí, que é um repertório importantíssimo, que é um repertório que eu estou percebendo e cada vez mais a gente vai ver o mercado de vendas B2B cobrando de vendedores e representantes comerciais estudarem, conhecerem com mais profundidade. Inteligência artificial. Então, repertório de tecnologia. Vem cá, vamos nos fazer a seguinte pergunta. Como é que a inteligência artificial pode me ajudar, pode me assessorar a fazer essa venda para esse lojista de calçados? Mais à frente eu vou mostrar para vocês algumas alternativas aqui. Como é que a inteligência artificial consegue te ajudar na sondagem? Agora, perceba que sondagem, ela é muito além do que simplesmente fazer perguntas. É trabalhar as respostas que os clientes vão nos dar. É muito além do que simplesmente você ser raso nas perguntas. Você tem que dar densidade, porque quanto mais e melhor você conhece a dor do teu cliente, mais e melhor você identificará, digamos que aqui atrás tem uma prateleira de produto e de serviço, mais você vai ter a possibilidade de identificar melhor quais são os produtos e os serviços direcionados para aquela empresa. Percebe? Então, repertório é importante você ter para dar qualidade para a sua sondagem. Agora, que 5 erros são esses que atrapalham a vender, que comprometem a venda lá na sondagem? Que 5 erros são esses? Vamos lá. Vamos no primeiro erro. O primeiro erro é não fazer planejamento para sondar. Ou seja, é visitar o cliente sem entender previamente a empresa dele, é sem entender previamente o segmento dele e as possíveis necessidades daquela empresa. Quer dizer, como é que você está indo visitar sem planejar? Entende isso? Quer dizer, muitas das vezes o vendedor fala assim, nossa, mas William, às vezes eu tenho que voltar no cliente várias vezes. Aí eu pergunto, na primeira vez você planejou? Se você está planejando, você vai, inclusive, ter uma possibilidade de ser mais assertivo nas perguntas que você vai fazer para esse cliente. Então, não fazer planejamento é um pecado, né?
Você vai precisar de entender previamente a empresa dele, tá? Quer dizer, entender esse cliente. Você vai visitar o cliente, entenda aquele segmento dele, entenda a empresa dele. Procura lá em redes sociais como é que está o segmento dele, como é que está o setor dele. Vai buscar lá no site das associações do segmento dele. Como é que está aquele setor? Tá vendo? Se eu faço planejamento, eu começo a compreender antes quais são as possíveis dores que eu vou encontrar naquele cliente. Agora, se eu não faço planejamento, eu mesmo estou jogando contra a minha sondagem, beleza? Vamos lá. Segundo erro é fazer pergunta genérica. É fazer pergunta genérica, ou seja, eu estou usando perguntas vagas ou pouco específicas que não geram informações relevantes e importantes sobre as dores, necessidades, expectativas e desejos daquele cliente que está inserido em um contexto, em um setor. Todas as vezes, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, todas as vezes que eu não estou sendo específico, quando eu não estou nichado, quando eu não estou customizando as minhas perguntas, eu sou abrangente demais. E quem é abrangente demais, onde chega? Quase que em lugar nenhum. Eu preciso ser específico. Eu preciso, quanto mais ser específico e melhorar, para que eu possa ser nichado na maneira de perguntar, na forma com que eu vou abordar, na forma com que eu vou conduzir essa reunião. Quanto mais genérico eu sou, ferrou. Eu estou dizendo o seguinte, olha, aqui eu sou abrangente demais. Então, essa reunião comigo pode ter de tudo, a gente pode falar de tudo. Quer dizer, tá vendo? Eu não estou indo no ponto, eu não sou, inclusive, assertivo na minha maneira de abordar o cliente. Beleza? Vamos lá, então. Terceiro erro, focar somente em produto. Conduzir a sondagem centrando o diálogo no produto em vez de entender as necessidades e problemas do cliente. Quer dizer, é aquela venda, eu chamo de venda egocêntrica. Eu só falo de mim. Nossa, como a minha empresa é importante. Nós somos uma das maiores empresas da América Latina, viu, seu cliente? O cliente está assim, beleza, velho, mas e aí? E a gente aqui? Que hora que você vai falar de nós? Entende? Quer dizer, quando eu estou focado só no produto ou só no serviço, eu estou olhando para o meu umbigo. E quando eu estou olhando para o meu umbigo, eu não estou olhando para o cliente. Quando eu não estou olhando para o cliente, eu não estou olhando para onde importa olhar numa sondagem. Sondagem, eu preciso de entender daquele cliente, eu preciso de compreender aquele cliente, eu preciso de fazer perguntas estratégicas para que eu possa entender mais sobre o que está incomodando ele, o que está incomodando ela, percebe? Então, quanto menos específico eu sou, pior. E quanto menos específico, quanto mais eu falo só do meu catálogo de produto, meu catálogo de serviço, lascou, porque o cara vai falar assim, ué, ele veio aqui para quê? Ele veio aqui para quê? Para falar dele? Ele veio aqui para falar do negócio dele, da empresa dele? Ficasse lá para ficar falando lá da empresa, tá vendo? O cliente quer que a gente vá lá para conversar sobre ele, sobre ela, ok? Quarto erro que atrapalha a sondagem, ficar interrompendo o cliente, não permitir que o cliente expresse completamente suas preocupações e necessidades, interrompendo frequentemente. Sabe quando o cliente quer falar e você está o tempo todo tentando atrapalhar? O cliente está tentando te explicar e você está cortando o raciocínio dele. Toda vez que você está cortando o raciocínio dele, ferrou, porque você fala, pô, engraçado, né? Ele não está me passando o que eu preciso de informação, mas também você não cala a boca, não deixa ele falar. Fez uma pergunta para esse cliente, olha, perguntou, espera ele responder. Anota, cruza informação. Olha, interessante, o senhor me disse uma informação agora que se eu somar com a última pergunta que eu fiz para o senhor, eu chego à conclusão que 1, 2, 3. Tá vendo? O cliente tem que perceber que eu estou atento ao que ele está falando e mais do que estar atento, eu estou concatenando as informações de um jeito que faz sentido para ele. E detalhe, muitas das vezes, quando você está atento ao que ele está respondendo, você começa a cruzar informações de um jeito que ele, cliente, começa a enxergar coisa que ele não estava enxergando na empresa dele. Ele não estava compreendendo o tamanho do problema que ele tem lá para resolver. Percebe? Agora, se você fica o tempo todo interrompendo o cliente, lascou, porque ele não consegue completar um raciocínio, vamos falar assim, né? E quinto erro, não ouvir ativamente o cliente. Eu até completaria, não ouvir ativamente, qualitativamente. Sabe, eu preciso ouvir
uma escuta ativa e qualitativa, né? Quer dizer, não prestar atenção às respostas do cliente, perdendo informações importantes e que podem ajudar lá no diagnóstico com ele. Ou seja, eu preciso estar ligado no que está acontecendo. Eu preciso de estar com o meu radar aberto a ouvir. Para quê? Para que eu não perca nada que é importante no diagnóstico. Porque se eu perder o que é importante para o diagnóstico, eu comprometi o diagnóstico. Eu comprometi o diagnóstico, eu comprometi o quê? O prognóstico. Percebeu? Agora, sugestões bônus aqui desse vídeo para você, tá? Primeiro, passa a utilizar a inteligência artificial para te ajudar a desenvolver uma sondagem de excelência. Como é que você pode utilizar a inteligência artificial, e agora direcionando mais propriamente dito para o ChatGPT? Como é que você pode usar isso na sondagem? Como é que ele vai te ajudar para criar uma sondagem eficiente? Eu trouxe aqui algumas sugestões para que você possa se apropriar da tecnologia, da inteligência artificial, para que você possa fazer uma sondagem de melhor qualidade. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Ele pode te ajudar na preparação antecipada. Ou seja, você pode trabalhar com pesquisa sobre a empresa. Então, ele vai poder te oferecer, ele vai poder te fornecer informações sobre a empresa do potencial cliente. Como é que está o segmento dessa empresa? Principais desafios, notícias recentes e perfil da empresa. Então, por exemplo, digamos que você vende plano de saúde corporativo. Então, você pode, por exemplo, citar para ele, por exemplo, num prompt, conversar com ele a ponto de perguntar para ele, vem cá, como é que está o setor da economia tal na cidade tal? Consulte as informações mais recentes que você tem acesso aí sobre esse setor e como é que plano de saúde corporativo pode ajudar essa empresa ou esse setor, percebe? O que eles buscam, por exemplo, em planos de saúde corporativo? Tem algum registro aí que você possa trazer para que a gente possa melhorar aqui a nossa pesquisa? Você pode buscar histórico de interações. Então, vamos pensar que você tem lá na tua empresa um histórico de interações, olha lá. Ele vai poder te ajudar a reunir e resumir o histórico de interações anteriores com o cliente, destacando pontos importantes que precisam ser abordados. Então, digamos que você tem aí todo o histórico do seu CRM, você pode pegar esse histórico, colocar nele e falar com ele assim, analisa para mim as últimas 25 vezes que nós conversamos com esse cliente, quais foram os principais temas abordados dentro dessas conversas. Ele vai resumir isso para você, para te preparar. Digamos que você está se planejando para uma visita a um cliente ativo. Então, um prompt aí como exemplo para você. Me ajude a entender mais sobre a empresa tal, quais são os principais desafios do segmento tal atualmente. Tá vendo? Então, você pega um prompt, coloca lá e pede, ele fala, me conta o que você tem aí de informação, como é que está o segmento dessa empresa hoje, tá vendo? Então, ele pode te ajudar a estudar o segmento da empresa. Outro ponto, outra maneira, né? Criação de perguntas relevantes. Vamos lá. Personalização das perguntas. Baseado nas informações do cliente, o ChatGPT pode sugerir perguntas específicas e relevantes para entender melhor as necessidades e desafios do cliente. Ou seja, você está dizendo para ele, olha, estou indo visitar o segmento tal. Preciso criar scripts, preciso criar abordagens estratégicas. Me ajuda a personalizar essa abordagem? Tá vendo? Ele vai te ajudar a criar script de sondagem, quer dizer, ele pode ajudar a criar um script de sondagem bem estruturado, garantindo que todas as áreas importantes sejam cobertas, para você não deixar escapar nada que possa. Então, ele é um assessor seu, você pode criar nele uma assessoria sua, para que você possa criar uma sondagem estratégica. Um prompt para isso, não um comando que você pode dar para ele. Visitarei a empresa tal do segmento tal. Crie 4 perguntas spin selling para mim. Pergunta de situação, pergunta de problema, pergunta de implicação e de necessidade. Considere os atuais desafios do segmento da empresa no momento atual para você gerar essas perguntas, tá vendo? Então, ele vai consultar e entender o que está acontecendo, o que tem de registro desse segmento e vai customizar as perguntas spin selling para você, percebe? Então, você pode se planejar, estudar, gerar perguntas spin selling antes de ir até aquele cliente. Ele vai te ajudar, ele vai te assessorar nessa criação dessas perguntas. Terceira maneira que ele pode te ajudar na sondagem, análise de respostas.
Então, digamos que você é daquele que gosta de ficar conversando com o seu cliente, seja por e-mail, seja por WhatsApp, por exemplo, pós-visita, né, por exemplo. Então, de repente, olha só, durante ou após a sondagem, o vendedor pode usar o ChatGPT para interpretar as respostas do cliente e identificar padrões ou informações importantes. Então, de repente, você foi lá num ChatGPT, perdão, num WhatsApp web, por exemplo, você selecionou a conversa que você teve com o teu cliente, você pede para o ChatGPT, analise essa conversa para mim, identifica algum padrão, identifica os dois principais receios do cliente, as duas principais inseguranças do cliente. Quer dizer, analisa o que a troca de mensagens entre você e ele, para que ele possa entender se tem um padrão ali, para que ele possa te chamar a atenção para uma coisa que você não está vendo, por exemplo. Sugestões incrementais. Com base nas respostas do cliente, no caso, o ChatGPT pode sugerir perguntas de follow-up para aprofundar a compreensão das necessidades do cliente. Então, é o seguinte, olha, ChatGPT, está aqui a conversa que eu tive com o meu cliente. Agora, vem cá, me ajuda a criar aqui contra-argumentação dentro do contexto dessa conversa, para que eu possa mandar para esse cliente. Ele vai te ajudar a criar o e-mail, ele vai te ajudar a criar a mensagem de WhatsApp, percebe? Ele vai te ajudar a criar, por exemplo, o script que você pode usar, por exemplo, estudar esse segmento, o setor do teu cliente, para ir para uma visita preparado, percebe? E quarto e última sugestão, como é que ele pode te ajudar na sondagem? Simulação de cenários. Por exemplo, digamos que você queira treinar antes de ir para uma visita num determinado cliente. Você pode usar o ChatGPT para simular conversas de sondagem, praticando como lidar com diferentes tipos de respostas e situações. Então, digamos que você pode falar para o ChatGPT assim, ChatGPT, você é um varejista de calçados e eu sou um vendedor de software para varejo de calçados, CRM para varejo de calçados, sei lá. Aí ele vai falar, beleza, eu vou trazer aqui uma situação que nós vivenciamos, por exemplo, na última visita, você vai fazer o papel desse cliente e eu aqui, o William, beleza? Beleza. Então, faz o seguinte, vamos lá, eu quero simular situações de objeção. Então, traga objeções para mim que esse cliente supostamente traria para que eu possa treinar a argumentação, beleza? Ele vai falar, beleza. Ele vai falar, toma objeção, você responde. Ele, toma objeção, você responde, tá vendo? Você pode usar ele para treinar, cara. É um autotreinamento usando o teu celular, percebe? Quer dizer, então, treinando sondagem, treinando entender o que está acontecendo, né? Feedback instantâneo, quer dizer, o ChatGPT pode fornecer feedback imediato sobre o desempenho do vendedor durante as simulações, destacando áreas de melhoria, ou seja, digamos que você está usando, por exemplo, o ChatGPT no seu celular. Então, digamos que você, a versão 4O do ChatGPT, você já interage com ele, né, de maneira objetiva. Não sei se o meu Wi-Fi aqui está muito bom para a gente, quer ver, criar uma interação rápida, quer ver? Presta atenção, vou colocar no áudio aqui para, vamos ver se vai sair aí para vocês, quer ver? João, por acaso você está aí? Estou aqui, William. Como posso ajudar você hoje? Ô, João, eu estou nesse momento fazendo uma live aqui com o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube e com o pessoal do LinkedIn. Dá um recado para eles aqui, rápido, breve, sobre a importância de estudar a sondagem. Claro, William. Pessoal, tudo bem? Aqui é o João e eu quero falar rapidamente sobre a importância de estudar a sondagem nas vendas. A sondagem é fundamental para entender as reais necessidades dos seus clientes. Ao fazer perguntas estratégicas, você consegue obter informações valiosas que ajudam a oferecer soluções personalizadas, aumentando assim suas chances de sucesso nas vendas. Não subestimem o poder de uma boa sondagem. Abraço a todos. Ô, João, muito obrigado, viu? Você brilhou. Fico feliz que tenha gostado, William. Se precisar de mais alguma coisa, estou por aqui. Boa live! Obrigado, vamos que vamos, a venda não pode parar. Com certeza, William. Vamos em frente. Boas vendas e sucesso. Do mesmo jeito que eu interagi com ele aqui, você consegue interagir com ele, principalmente usando a versão que é do ChatGPT 4O. Ou seja, você pode ter feedback instantâneo, você pode falar, no caso eu chamei ele de João, eu poderia estar com a outra pessoa que fala, João, escuta aqui o diálogo meu com o meu cliente fictício aqui, para que a gente possa, para você avaliar como é que eu poderia ter argumentado melhor, por exemplo? Ele pode me dar um feedback aqui instantâneo, percebe? Então é o seguinte, gente,
a gente não pode mais deixar de usar, por exemplo, ferramentas como essa, para que vocês possam treinar e no dia a dia você compreender o seguinte: caramba, peraí, eu tenho a possibilidade então de melhorar o meu argumento usando o chat GPT? Sim, senhor, sim, senhora. Vamos usar essas ferramentas, porque quanto mais você está usando essas ferramentas, melhor você vai estar, mais você vai estar preparado, melhor você vai se sair, por exemplo, em argumentações, em vendas, em situações onde no dia a dia você vai estar sendo desafiado a buscar o teu melhor repertório, teu melhor argumento. E olha só para você ver, para aqueles que gostam de dizer assim, não, isso é modismo, isso vai passar, William, presta atenção aí nos dados. 97% dos empregadores esperam usar soluções baseadas em inteligência artificial até 2028. Inteligência artificial é o principal tema de aprendizagem para 45% dos brasileiros, diz pesquisa. Número de vagas que envolvem chat GPT aumentou 21 vezes, diz o LinkedIn. Olha aí. Cerca de 85% das empresas consideram adotar inteligência artificial nos próximos anos. Ou seja, meus amigos, vamos estudar, que é o melhor que a gente pode fazer e para que a gente possa melhorar os nossos resultados, para a gente possa melhorar as nossas vendas, tá bom? Bom, se você que está aqui assistindo esse conteúdo, já estou terminando, se você está assistindo esse conteúdo e você lidera um time de vendas B2B na sua empresa, e se o seu time de vendas tem 5 ou mais pessoas, seja vendedores ou representantes comerciais, e você quer uma ajuda nossa para fazer um raio-x da sua carteira de clientes, eu quero te convidar para uma reunião comigo, tá bom? Imagina esse raio-x aí que está aparecendo na tela agora para você, eu vou botar ele inteiro aí, ó, tá vendo? O raio-x, do lado esquerdo aí eu consigo te dar um cenário atual, baseado nas informações que você vai nos fornecer nessa reunião, vou te dar um raio-x sobre a sua carteira de clientes, vou te mostrar clareza da oportunidade de crescimento de vendas, para que você possa trabalhar com o teu time de vendas. William, quanto que me custa essa reunião? 0. Essa reunião não tem nenhum custo, tá bom? Olha só, e para você agendar essa reunião, que a gente chama de sessão estratégica, ela é gratuita para lideranças de equipes da empresa, tá bom? Então, se você lidera o time de vendas B2B da empresa, se você é o dono, se você é o diretor comercial, se você é o gerente de vendas, se o seu time de vendas B2B tem 5 ou mais vendedores ou representantes comerciais, se eles fazem vendas externas, ou seja, vendas outbound, e eu vou pedir uma gentileza, só agende se você for comprometido em aparecer na reunião, tá bom? Que é importante isso, tá? Acredita, tem gente que agenda e não aparece. Então, assim, se você puder, por gentileza, só agenda se você tiver consciente da importância de você estar presente, que a gente vai reservar esse dia para te atender, exclusivamente para você. Sou eu que vai estar aqui olhando para você na tela no Zoom para fazer em 30 minutos esse diagnóstico para você, tá bom? Então, olha aí. Esse QR Code está aí para que você aponte, e aí você vai para uma página, tem um botão de agendamento, você vai clicar nesse botão, e aí você vai fazer o agendamento com o melhor dia e horário que for mais conveniente para você, né? Desde que seja conciliado com a agenda que a gente vai disponibilizar para você, para a gente possa fazer a sua sessão estratégica. Combinado, meus amigos? Então, sem mais delongas, vamos que vamos, a venda não pode parar. Um grande abraço para todos vocês, foi uma honra muito grande servi-los aqui com esse conteúdo, espero que vocês tenham curtido, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom.